Olá, que a paz esteja com todos. Hoje a gente vai mergulhar numa das questões mais incríveis da nossa fé: como é que a própria Bíblia se descreve? Sabe, não como um livro antigo, cheio de poeira, mas como algo vivo, poderoso e, acima de tudo, essencial para a nossa vida hoje. Vamos entender isso juntos? Já parou para pensar nisso? Imagina só, antes de qualquer decisão importante, no meio de um desafio em casa ou numa dificuldade no trabalho, e se a nossa primeira reação fosse sempre buscar a direção na palavra de Deus? Que tipo de mudança a gente veria se começássemos a enxergar tudo por essa ótica? Os autores da Bíblia, eles sabiam que estavam escrevendo algo com um poder de transformação sem igual. Mas a grande questão para nós hoje não é só ler, é como fazer com que essas palavras saiam da página e morem de verdade dentro do nosso coração. É isso que a gente vai descobrir. O nosso primeiro ponto aqui é entender a Bíblia como uma verdadeira protetora do nosso interior. Vamos ver como ela se apresenta como uma guardiã para o centro das nossas decisões e da nossa moralidade. Olha que interessante esse conselho do rei Davi. Ele não está falando de decorar versículos por decorar, não. É sobre internalizar a palavra de Deus como se ela fosse uma fortaleza ativa dentro da gente. Ela se torna um lembrete vivo das promessas e dos mandamentos de Deus bem na hora da tentação, sabe? Protegendo o nosso coração. Certo? Então como é que a gente faz isso na prática? O primeiro passo é exatamente esse: trazer a palavra para o centro de quem a gente é. E o segundo, como a carta aos Hebreus nos mostra, é se submeter a ela, é permitir que essa palavra viva examine até as intenções mais escondidas do nosso ser, nos moldando e nos guiando. Agora a gente avança para uma das metáforas mais poderosas de todas sobre as Escrituras, a da espada viva. Vamos ver que ela não é só um guia, mas também uma ferramenta de uma precisão espiritual que não tem comparação. Pensa bem, uma espada comum é afiada, claro, mas a palavra de Deus vai muito além. A Bíblia se descreve como viva, isso é fundamental. Mesmo tendo sido escrita há séculos, ela atravessa o tempo, porque, como o próprio Jesus disse, as suas palavras são espírito e vida. E essa comparação aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Qualquer instrumento humano só consegue atuar no que é externo, no que a gente vê. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Ela penetra no mais profundo do nosso ser, na alma, no espírito, e consegue discernir o que nem nós mesmos enxergamos, nossos pensamentos e as nossas reais intenções. Este versículo de Hebreus, ele resume tudo de uma forma muito poderosa. A palavra não é algo passivo, parado. Não, ela é viva e eficaz. Ela age, ela transforma e ela revela a verdade dentro de nós. Agora, vamos para a nossa terceira imagem. Aqui, a Bíblia não é descrita como uma ferramenta, mas como algo que nos nutre. Ela é o alimento para a nossa alma, o sustento essencial para a nossa vida espiritual. Todo mundo sabe o que é sentir fome, né? Aquele vazio físico. Pois é, espiritualmente, a lógica é a mesma. Se a alma se sente vazia, faminta, a palavra de Deus é a fonte de nutrição que pode nos saciar de verdade. E a própria Escritura reforça essa ideia várias vezes. O profeta Jeremias fala em comer as palavras de Deus. O apóstolo Pedro nos incentiva a desejar o leite espiritual. E o próprio Senhor Jesus afirma que o nosso sustento vai muito além do pão físico. Ele vem de cada palavra que sai da boca de Deus. Chegando agora na nossa conclusão, vamos focar na garantia, na promessa divina que acompanha a sua palavra. Esse ponto é crucial. A Bíblia não é uma coleção de bons conselhos humanos. Suas palavras nasceram no coração de Deus e foram enviadas com um propósito para cada pessoa que o busca de coração aberto, em espírito de oração. E aqui está a promessa definitiva de Isaías. A palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito. Ela nunca é lançada em vão. Ela sempre vai realizar a vontade de Deus e vai prosperar na missão para a qual foi enviada. É uma garantia de eficácia divina. Agora, com tudo isso em mente, fica o convite para uma reflexão pessoal e, mais importante ainda, para a aplicação prática no nosso dia a dia. Vale a pena parar um pouquinho para pensar nos desafios de agora, nas dúvidas, até nas alegrias, quais dessas situações encontram uma resposta, uma direção nas páginas da Bíblia. A resposta de Deus pode estar muito mais perto do que a gente imagina. E por fim, uma pergunta que vai ainda mais fundo. Sabendo que a palavra de Deus é viva, é eficaz e sempre cumpre o seu propósito, o que nos impede de nos entregarmos ao plano que Ele tem para nós? É um convite para a gente alinhar nossa vontade com a vontade daquele que nos criou. Hoje a gente viu que a Bíblia se descreve como uma protetora, uma espada viva
e um alimento para a alma, com a promessa de que sempre cumprirá seu propósito. Se essa mensagem sobre a palavra de Deus tocou o seu coração, curta e compartilhe. Vamos juntos espalhar que a Bíblia é muito mais que um livro. Ela é uma palavra viva para a nossa vida.